Muito boa noite para você que está caindo aqui de paraquedas, seja bem-vinda. Eu sou Joana Correia, especialista em relacionamento, especialista em autoestima. E aqui você vai se tornar uma protagonista. O que é uma mulher protagonista? Uma mulher autoconfiante, segura de si, uma mulher próspera em todas as áreas da sua vida, uma mulher que é dona das suas próprias razões, das suas próprias decisões. E para isso essa mulher precisa o quê? Se conhecer. Essa mulher precisa entender as programações que ela carrega. Ela precisa entender os traumas, né, que estão aqui rondando ela e que faz com que ela atraia, viva, escolha, né, reviva ciclos repetitivos, que ela realmente muitas vezes esteja travada em alguma área da vida dela. Então, se você é essa mulher, se você deseja prosperar na vida, se você deseja vivenciar um relacionamento de alto valor, se você deseja que o teu relacionamento seja transmutado, transformado, aqui é o seu lugar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar da gente sustentar uma relação saudável. Tem gente que não consegue atrair uma relação saudável e tem gente que até entra numa relação, só que torna essa relação doente a partir das suas feridas, das suas dores, né? Da sua própria crença, das suas crenças, inclusive. Tem gente que até começa um relacionamento, mas não percebe o grau de doença que existe ali por trás de quem ela tá atraindo. E também o quê? De que existe dentro de si, porque nós atraímos o que nós somos. Nós atraímos o que estamos. Então é muito importante que você entenda o seguinte: se você deseja construir um relacionamento saudável, uma relação duradoura, né? Se você deseja construir uma relação em que haja equilíbrio de troca, em que haja confiança, em que haja maturidade, presta bem atenção. A tua autoestima impacta profundamente nas tuas relações. Não só na tua relação amorosa, mas em todas as relações. Seja amizade, seja relação profissional, né, uma relação trabalhista, seja uma relação social com suas amigas. Mas hoje nós vamos direcionar essa live para relacionamento amoroso. Então eu tenho certeza que essa live vai ajudar alguém. Compartilha essa live e pega já papel, pega caneta pra gente se aprofundar nos conhecimentos, porque eu tenho muito o que falar pra você hoje, tá? A gente já começa essa live trazendo vários insights. Deixa eu só avisar para as minhas alunas do Metamorfose. Se você tá chegando aqui agora e você ainda não é aluna, já quero saber se você não é minha aluna. Já tô conhecendo a página, tem pouco tempo, tô aqui te acompanhando, acompanho suas lives. Já chega, levanta o dedinho ou aperta o foguinho aqui, manda a reação, segura esse foguinho, segura o coração para eu sentir aqui que você é nova por aqui, para eu te mandar o meu amor para você se sentir acolhida. Aperta aqui esse coraçãozinho, tem um coraçãozinho aqui, aperta esse coração para eu saber que você é nova por aqui, você ainda não é minha aluna. Mas se você já é minha aluna, foi minha aluna de alguns cursos, né, já frequentou algumas jornadas, então você já chega deixando a coroa, minha imperatriz. Você já sabe que você é soberana, você já chega deixando a sua coroa aqui, tá? Já chega chegando, porque mulher imperatriz, mulher soberana, já chega deixando a coroa na mesa, tá? E aí vem o primeiro insight da noite, a primeira chave que tem que virar na sua cabeça agora, tá? Agora. Qual é a chave que precisa virar na sua cabeça? A mesa que você senta determina o futuro que você constrói. Qual é a mesa? A mesa, quando eu falo a mesa, é o lugar, o ambiente, as pessoas, o que você consome de informações, o que você troca de informações. Então já vira essa chave na sua cabeça. A mesa que você senta determina o futuro que você constrói. Então se você senta em qualquer mesa, tá? Você tá escolhendo qualquer tipo de futuro. Se você tá com pessoas que pensam sempre no negativo, tá sempre contando o problema, tá sempre falando do problema da relação, tá fazendo o que com você? Que você questione o seu relacionamento. Que você duvide da sua capacidade de estar com pessoas mais elevadas. Que você acredite que só tem homem no mundo que não preste. Que você tem dedo podre. Que não tem ninguém que queira nada sério, né? Que o teu marido é péssimo. Às vezes o teu marido não é tão péssimo assim, mas a outra vai lá e levanta, às vezes levanta o marido, né? E vai falando mal do marido das outras e vai ativando dentro de você esse questionamento. Será que eu sou boa o suficiente?
Será que eu não vou ser traída? Será que eu também não vou ser enganada? Será que eu também não vou ser rejeitada? Então já vai pegando essa chave, tá? Se você tá chegando aqui agora, já sente a energia do clima dessa mesa, mesa de imperatrizes, mesa de mulheres soberanas, mesa de mulheres fortes, conscientes, mas consciente do quê? Do que eu preciso mudar em mim para evoluir, para prosperar, para vivenciar os meus sonhos, para vivenciar um relacionamento de alto valor. Então, a primeira coisa que eu já preciso ativar em você, antes da gente começar a falar de autoestima no relacionamento, eu preciso te trazer a consciência, a noção da base da autoestima. Porque o que há nessa internet, o que a gente mais vê aqui, é uma noção totalmente distorcida de autoestima, tá? Então eu preciso te trazer uma noção base de autoestima. Uma noção que trata, inclusive, não de uma autoestima apenas externa, tá? Lembra do que eu vou falar agora e segura essa chave. Se você pegar essa chave agora, se você captou essa informação, sofreu um impacto aí dentro, poxa, Jô, aqui gerou um impacto. Você já deixa uma chave aqui dourada, você que tá chegando aqui agora vai se familiarizando com a nossa troca de energia. Então a gente já vai captando e vai deixando as chaves aqui nos comentários, tá? Olha essa chave. Então, a base da autoestima não é apenas o que você vive. A base está como você se sente. A base está no seu sistema de crenças. A base está na sua infância. A base está no que você permite em termos de relacionamento amoroso, mas não só amoroso, das pessoas que você aceita na tua vida. A base está no teu filtro de consciência. Então nós temos autoestima, todo mundo tem autoestima. A autoestima é uma programação base, tá? De como eu me enxergo. A diferença é, uns têm boa autoestima, autoestima saudável, outros têm o quê? Baixa autoestima, uma autoestima que não é saudável. Então a autoestima é um conceito subjetivo e muitas vezes ele é distorcido. Então eu quero que você entenda isso para que a gente mergulhe e leve esse conceito para o relacionamento. Porque a autoestima dentro de um relacionamento é tudo. A autoestima dentro do relacionamento vai direcionar se esse relacionamento vai prosperar ou se não vai prosperar. Se você vai sabotar essa relação ou se você não vai sabotar essa relação. Então, autoestima é um conceito subjetivo, muitas vezes distorcido e que não fala só da nossa estética. Fala muito mais que isso. Por isso eu já começo te dizendo o que não é autoestima, para já desmistificar na tua mente, tá? A autoestima não é só aparência física. Então, se você acreditava que a autoestima era você se olhar no espelho, se amar, não é só isso, tá? Aqui, a maioria das pessoas se confunde, porque é muito distorcido isso. Ah, você precisa se amar, você precisa cuidar mais de você. O autocuidado é um dos pilares da autoestima. Você se olhar no espelho, se amar, gostar do seu cabelo, da sua estética, é um dos pilares da tua autoestima. Então, não confunde. O conceito de autoestima é muito mais ampliado, né? Vai além de você se achar bonita, tá? Só o físico não é autoestima. Você se sentir mais ou melhor do que o outro não é autoestima. Às vezes é arrogância. Às vezes é o quê? Você criou um personagem, você passou a acreditar como instinto de sobrevivência. Então, para você se sentir mais, para você se sentir melhor, muitas vezes você recorre a um padrão de comparação, né? Que é alimentado através da tua insegurança, que faz você gerar, inclusive, o que? Um complexo de inferioridade. Dentro, você se sente inferior, mas por fora você veste a capa da mulher, da poderosa, daquela que faz e acontece. No fundo, você se sente o quê? Uma impostora. No fundo, você se sente pequena. Então, muitas vezes, você mente pra você, tentando mentir pro outro, pra tentar se proteger. Então, aqui é muito importante que você entenda, tá? Que sentir-se mais, sentir-se melhor que os outros, muitas vezes sustentar esse lugar de força, que é o que a gente tá exausta de sustentar esse lugar de mulher poderosa, de mulher bem-sucedida, de mulher que tá logrando êxito, de mulher que tem um relacionamento perfeito, de mulher que não precisa de homem pra ser feliz, de mulher, sabe? Esse lugar de mulher fortuna, de mulher, sabe? Não é autoestima. O que você faz,
tá? O que você busca, muitas vezes, como forma de validação, é o que você não teve na infância. Então, muitas vezes, você tá tentando sustentar um personagem porque você precisou buscar muita validação. Você precisou se esforçar muito para tentar ser vista, validada pelos teus pais. E ainda assim, você não conseguiu. E hoje, você continua mantendo esse padrão com outras relações, às vezes dentro do próprio relacionamento. Aí você sustenta um padrão de que você é foda. Aí você vira pro outro e fala, olha, você que sabe, eu não aceito isso aqui, tá? Se você fizer isso aqui, ó o controle. O controle tá falando da tua baixa autoestima. A necessidade de controlar o outro é apego. Você tá com medo de perder o outro. Mas se o outro for, ó, sagaz, se o outro for esperto, se for um homem vivido, na hora ele vai pegar ele, opa, essa daí tem baixa autoestima. Então essa ameaça constante de que, ó, eu não preciso estar dentro desse relacionamento. Cadê que você termina? Você tem culhão pra terminar esse relacionamento? Você não tem, minha irmã. Então cadê essa autoestima? Até agora eu tô procurando ela, né? Você acha que isso o homem não capita? Você acha que isso o homem não percebe? Né? Percebe. Você falando mal o tempo inteiro de outras mulheres, o que que isso tá querendo dizer pra você? Baixa autoestima. Eu tô apontando pra outra porque é a minha insegurança. É a minha sensação de não me sentir capaz de sustentar aquilo, de fazer aquilo, de vestir o que ela veste, de se comportar daquela forma. A minha insegurança, porque lá no fundo eu acho a mulher mais bonita, mais atraente, mais inteligente. Então eu preciso criticar, eu preciso julgar, eu preciso apontar. Só que o que que isso tá falando sobre você? É sempre sobre você. Uma mulher com autoestima, inclusive, ela, ó, se questiona o tempo inteiro. Ela não tá com o olhar voltado para fora. O olhar é sempre para dentro. É sempre questionando o que que isso está querendo dizer sobre mim. O que que esse comportamento está falando sobre mim. Então, ver-se, muitas vezes, se enxergar maior do que você realmente é, também são máscaras construídas a partir da tua baixa autoestima, teu complexo de inferioridade. E muitas de nós desenvolvemos máscaras com autoproteção, tá? A gente cria um personagem, a gente passa a usar máscaras, a gente passa a acreditar nesse personagem. Isso é uma forma de fuga. Quantas vezes você mentiu pra você mesma que essa relação tava boa, que esse emprego era o melhor pra você, que você era muito, né, elogiada, que você é sempre muito, nossa, fulano me paquerou, cicrano me paquerou. Pra que você precisa falar isso pro teu parceiro? Pra que você precisa sustentar isso dentro da relação? Pra o quê? Pra ativar os ciúmes no outro pela tua insegurança. Você precisa sentir que o outro sente medo de te perder. Isso é insegurança. Isso não é autoestima, tá? Então, uma hora, essa conta vai ser cobrada. A tua saúde mental, ela vai somatizando todos esses medos, né, que estão te revelando a tua baixa autoestima, tá? Então, a autoestima não é sinônimo de amor próprio também. O amor próprio, ele faz parte, ele é um dos pilares da nossa autoestima. E amor próprio não é se cuidar, tá? O que é amor próprio? Amor próprio é um senso de merecimento, é senso de dignidade humana, é senso de autorrespeito, é senso de autovalor. É diferente de autoestima. Então, muitas pessoas confundem autoestima com amor próprio. Inclusive, tem muito conteúdo, né, distorcido na internet, né, confundindo os termos, né? E esses termos, eles são termos que precisam ser bem definidos pra gente entender. Caramba, às vezes eu acho que eu tô com autoestima, porque autoestima é me cuidar, né? É me amar. Então, amor próprio tem a ver com dignidade, tem a ver com senso de respeito. Quantas vezes você tá se sentindo bem, ou seja, tá honrando um dos pilares da autoestima, que é você olhar no espelho e falar, caramba, tá tudo ok, tô malhando, tô treinando, tô me cuidando, mas você não consegue dizer não. Você não consegue se priorizar, você não consegue colocar limite na relação, você não consegue, muitas vezes, sustentar o medo ali do julgamento do outro. Então você deixa de fazer alguma coisa porque você tem medo de ser julgada. E aí o que isso tá querendo dizer? Tá querendo dizer que você tem até um pouquinho de autoestima. Você até se sente bem com você mesma, dentro da tua própria pele, mas você tem muito medo, né, de ser taxada como uma pessoa que não é boa, de ser taxada como uma pessoa egoísta, de não ser amada pelas pessoas. Então, cadê o teu senso de dignidade e de valor? Não tem. Então, tá arranhando ali, por um lado, a tua autoestima e tá dizendo que você não tem amor próprio. Tem autoestima porque você até
se cuida, você se alimenta bem, faz suas unhas, você se cuida esteticamente dentro de um dos viés da autoestima, tá tudo ok. Mas o amor próprio também faz parte da autoestima, tá? E o amor próprio nada tem a ver com o quê? Com autocuidado. Autocuidado é um dos pilares da autoestima também. Fechado? Até agora tudo ok por aí? Então é muito importante que você entenda o conceito de autoestima, que é a percepção. O conceito amplo de autoestima é a percepção positiva ou negativa que o indivíduo adquire de si. Onde? Quando? Como? Na infância. A infância, a troca que nós temos com os nossos pais, né? Essa dinâmica de pai e mãe que leva a gente muitas vezes ao quê? Leva a gente a se questionar e a construir uma percepção de nós mesmas. Então, quando a tua mãe fala, repete que você é preguiçosa, você é preguiçosa, você é preguiçosa, você cresce acreditando que você é preguiçosa, que você é procrastinadora, você é procrastinadora, você cresce acreditando que você é procrastinadora, que você é corajosa, você é corajosa, você é teimosa, você é teimosa. Então, essa repetição ajuda a gente a construir uma identidade, tá? E dentro dessa percepção, dentro dessa construção através do processo de individuação, a gente vai construindo, moldando a nossa autoestima. A forma como a gente se estima, tá? Que pode ser uma forma positiva, a forma como a gente se enxerga, ou negativa. Então vão ter pontos que você vai se olhar e vai falar tudo ok. E tem outros pontos que às vezes são pontos cegos, tá? Isso vai impactar no teu relacionamento, em que você não vai entender porque você tá pra baixo, você se compara, você tem muitos ciúmes, você é muito insegura, você não sabe de onde vem isso, mas tem uma base, tem uma raiz. A raiz está na construção da sua identidade. A raiz nunca está nas experiências dolorosas que você vivenciou nos relacionamentos passados. Acorda, tá? Primeira chave aqui que você vai levar pra casa hoje é essa chave que eu vou te falar agora. A tua autoestima, a tua baixa autoestima nos relacionamentos, nada tem a ver com os teus traumas de relações passadas. Os traumas das relações passadas são apenas o quê? Reforços do que você vivenciou e internalizou na sua infância, tá? Então pode ser que um trauma novo, né? Pode ser que uma experiência negativa nova dentro de um relacionamento reforce o trauma na infância. Reforce as consequências e potencialize as feridas que você carrega, tá? Mas perceba, como a gente é moldado na criança, enquanto criança, especialmente na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, vai ali, né, enquanto a gente não gera consciência e reprograma as nossas crenças, né, a gente não ressignifica esses padrões, a gente faz o quê? A gente projeta isso como experiência, tá? Então a gente revive experiências para que a gente enxergue isso que tem dentro de nós e a gente busque se conhecer, se curar, ressignificar, soltar o passado, se moldar dentro de uma nova versão agora numa consciência de adultas, não mais de criança. Ok? Até aí tudo bem? Você tá entendendo o conceito de autoestima? Vamos entender então o impacto dessa autoestima dentro de um relacionamento? Primeiro eu queria só reforçar uma coisa pra você. A autoestima saudável, então, ela tá falando de gostar de si mesma, de gostar do teu corpo, de gostar das suas versões anteriores, de aceitar essas versões, de honrar as experiências que você teve. Tá falando da sua coragem. A gente fala também de habilidades, né, das suas capacidades, de reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades, as suas qualidades, tá? Que é a sua força, a sua coragem, a sua alegria, a sua bondade, a sua generosidade. Nós estamos também falando de um padrão de auto-reforço, a pessoa que consegue, né, trazer um auto-reforço positivo, tá? Uma pessoa que gera autoconfiança, uma pessoa que se sente capaz de realizar, né, de executar. Tudo isso entra dentro do combo da autoestima. E outra, entra também no combo da autoestima o amor próprio com senso de merecimento. Então, eu sei o que eu mereço. Eu sei da minha potência enquanto mulher. Eu sei o que eu mereço viver. Eu sei o que é importante pra mim. Eu sei os meus limites.
E eu sei expor esses limites pro outro, eu sei deixar claro esses limites pro outro, né? Eu sei também das minhas inseguranças, eu acolho as minhas sombras, eu acolho os meus defeitos e eu me permito vivenciar a transmutação, a evolução através desses defeitos, tá? Então eu falo de uma autoestima saudável, de uma pessoa que acolhe a sua luz e a sua sombra. E que é muito difícil hoje, né, para uma pessoa que não gerou a maturidade, que não se conhece o bastante, que não se percebe o bastante, que não sabe validar suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, que não sabe validar a sua própria história, que foge, né, de olhar para o passado, de olhar muitas vezes para a criança ferida que tem dentro dela. Então eu tô falando de uma mulher que muitas vezes foge de olhar para a ferida, mas está presa às dores do passado, usando essas dores, né, como um escudo de proteção. Então, muitas vezes você sustenta aquele lugar de ressentimento, de rancor, de mágoa, né, da sua mãe, do seu pai, de pessoas que passaram na sua vida, como forma de se proteger. Mas o que você está fazendo com o teu campo? Você está reforçando a sua baixa autoestima. Você está estimulando no teu campo uma energia densa, que faz com que você atraia mais disso para sua vida, tá? Então a gente também fala de autoestima dentro de uma noção de percepção, de conhecimento, de autoconhecimento, de maturidade, de inteligência emocional. Então a autoestima reflete essa aceitação que nós temos sobre nós mesmos, sobre quem estamos, sobre quem nós fomos, né? Sobre o que merecemos, sobre o que permitimos na nossa vida. Então aqui eu preciso trazer para você o seguinte: se por algum motivo essa aceitação ela for negativa, tá? Não houver aceitação, houver negação, vai haver uma tendência a alimentarmos pensamentos de inferioridade, de comparação, sentimentos muitas vezes, né, de insegurança, de medos, muitos medos, paralisando você, muitas vezes fazendo com que você fuja de se relacionar, ou que você sabote a tua relação, ou que você ocupe papéis que não são teus dentro desse relacionamento, ou que você esteja dentro desse relacionamento, que é um relacionamento abusivo, que é um relacionamento tóxico, que você tem dependência emocional, né, e você não consiga sair, não consiga finalizar ciclos, que você já vem sofrendo para finalizar outros ciclos na tua vida. Então eu tô falando de autocrítica exagerada, de autocensura, de autossabotagem, de excesso de perfeccionismo, né, dessa autocobrança, uma autocobrança que reflete então na tua baixa autoestima. E aí eu já começo te perguntando: alguns desses sinais você captou? Você percebeu alguns desses sinais que eu trouxe aqui? Comenta aqui pra mim, eu quero um comentário, eu quero vocês hoje interagindo. Hoje eu tô sentindo esse povo desanimado. O que foi que aconteceu, hein? Comenta aqui pra mim, já me conta o que você acha, né? O que você sentiu de impacto, tá? Na tua autoestima, dentro dessas características. Você tem autocrítica exagerada, você se sente perfeccionista, né? O excesso desse perfeccionismo, o controle, você sente que você precisa controlar o outro. Quais são as características aqui que mais te impacta? Você olha assim e fala: Jô, eu tenho isso e isso. Isso assim é bem marcante em mim. Coloca aqui pra mim. O ano passado, eu terminei, né, uma especialização em psicologia positiva. E para psicologia positiva moderna, a autoestima ela se refere às crenças de desenvolvimento sobre nós mesmos, né? Fala dessas crenças de desenvolvimento, ou seja, é a visão que a gente tem sobre nós mesmos, é a projeção, o nosso olhar para nós, tá? E essa visão ela impacta diretamente em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque as crenças que a gente desenvolve funcionam como se fosse um grande guia, um grande farol, um mapa, né? Para todas as vivências internas e externas, para todas as experiências que nós vamos atrair ao longo da nossa vida. Então elas funcionam como uma lente, uma grande lente, né? Que nós usamos. É como se a gente colocasse um óculos. Pensa aí, você vai para um cinema, você coloca aquele óculos 3D. Não faz uma diferença no filme? É mais ou menos isso, né? É como se a gente usasse um óculos e a nossa lente está fazendo a gente enxergar o mundo através dessa perspectiva interna, da perspectiva que você tem sobre você mesma. Então você não enxerga no outro a inveja se ela não estiver em você. Você não enxerga no outro a maldade
se a maldade não faz parte de você? Você é ser humano, né? Tem sombra e luz, faz parte. Então, se você nega, não, é porque eu sou uma pessoa muito boa. Se você não enxerga que você é um ser humano, que você é falha, opa, quais são as lentes que você tá usando nos teus olhos? Como é que você tá se enganando, né? Em que lugar você tá se colocando? Então, tem muita gente que nega a sua sombra. Se eu nego a minha sombra, eu tô negando parte de mim. Portanto, a nossa autoestima ela é construída ao longo da nossa vida, mas a sua base, a sua formação está na nossa infância, tá? Então, eu quero que você mentalize aí a sua infância e perceba, você foi uma menina muito elogiada, você foi muito criticada, você foi muito comparada. Qual foi a parte, né, da tua autoestima que foi danificada por essa construção da tua personalidade, diante dessa experiência na infância? Quais foram as pessoas, né? Mãe, pai, tio, tia, avô, avó, masculino e feminino. Eu sempre trago essa noção. Qual foi a energia preponderante que mais drenou a sua autoestima? Foi o teu lado materno, né? E dentro do lado materno a gente pode trazer toda essa linhagem materna, trazendo todas as mulheres da sua família, inclusive a sua irmã, se você tem irmã, né? Então, ou foi a tua linhagem paterna. Então, olha para toda essa linhagem do masculino pra gente entender então o quê? O processo de despolarização. E isso pode ter tendenciado você para uma determinada energia. Se você tinha uma mãe que cobrava mais, isso pode ter determinado isso também, inclusive o teu olhar para outras mulheres, tá? Se foi os dois, minha irmã, misericórdia, né? Tem muito o que curar aí. Então já coloca aqui a palavra protagonista para você receber o link de inscrição da jornada gratuita A Protagonista, porque vai te ajudar. Então, se você sentiu que é os dois lados, misericórdia, tá? Então, para você que não se inscreveu, a jornada é gratuita, coloca aqui a palavra protagonista, porque vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Então, a autoestima, ela começa a ser construída ali na nossa primeira base. A primeira base da gente é ali logo entre os 0 e os 7 anos de idade. Mas presta atenção, já na primeira etapa final da infância, lá entre os 7 anos de idade, 11 anos de idade mais ou menos, o nosso cérebro ele começa a alcançar um nível maior de amadurecimento. Ele não fica completamente formado. O nosso cérebro só se forma completamente em nível de consciência, de filtragem, né? A partir dos 25 anos, tá? Mas dos 7 aos 11 anos, a gente já começa a ter uma percepção mais aguçada, a gente começa a compreender melhor as coisas, né? Então aqui a nossa autoestima, tudo que acontece nesse período é extremamente potencializado. Por isso que você se lembra muito mais do bullying que você sofreu na sua adolescência. Você se lembra muito mais das coisas marcantes da adolescência, de como sua mãe falava do seu cabelo, né? De quantas pessoas falavam se você tava gordinha, se você tava com o rosto cheio de espinha, do quantas você lembra de que as pessoas riam de você, os meninos riam na escola, enfim. Por isso que essa parte é uma parte que impacta muito a gente. Primeiro porque a gente tá numa produção exacerbada de hormônios, né? A gente mal tá conseguindo lidar com tantas emoções, com tantas sensações. Os homens nesse período, né, de mais testosterona no corpo, de produção. E as mulheres, né, entrando no período menstrual, aprendendo a lidar com essa mocidade. Então, são estágios novos para nós, né? Então, nesse período, é tudo muito confuso. Inclusive, o fio do cabelo muda, né? Tudo muda. O corpo tá mudando com uma velocidade muito rápida. As emoções também estão à flor da pele, né? A gente tá aprendendo a lidar com a nossa sexualidade. A gente tá começando a entrar em contato com a nossa sexualidade. Então, tudo isso é muito importante, muito marcante dentro do processo da construção e do reforço da nossa baixa ou autoestima, tá? Então, nessa fase, a criança que está se tornando um adolescente passa, né, aprende a desenvolver um olhar mais capaz de identificar dentro de si, né? Começa a reconhecer mais alguns sentimentos, começa a perceber alguns pensamentos, vai desenvolvendo algumas competências, principalmente, tá? Entendendo mais as outras pessoas de um ponto de vista diferente. Então, eu começo a ter uma opinião mais formada. Então, muitas vezes é um momento em que os pais não sabem lidar. Por quê? Porque eu começo a ter a minha opinião. Eu começo a gerar uma consciência maior, uma maturidade para escolher o que eu quero para mim. Então, se
eu passei a infância toda sendo negada do direito de escolha. Eu não podia escolher a cor da minha roupa, a cor do meu caderno, a cor do meu lápis de cor, né? Que eu quero pintar, a cor do meu tênis, ou o que eu quero vestir. Na adolescência, isso começa a ter um embate. Por que esse embate? Porque é nesse momento que a gente começa a gerar uma consciência maior do que a gente gosta, do que é importante para nós. Até então, dependendo do tipo de educação, nós somos muito rotuladas, nós somos muito manipuladas, nós somos muito, de certa forma, limitadas. E esse lugar de limites a um lugar de limitação para o resto da vida. Leva você para um lugar de insegurança, insegurança para fazer suas escolhas, insegurança para tomar suas decisões. E aí vem vários sentimentos, porque vem um embate com os pais e vem aquele sentimento, né? Sentimento de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de orgulho, que você não sabe lidar, que você tem dificuldade de lidar. Então a autoestima, esse conceito, essa aceitação sobre si mesma, ela vai impactar você pro resto da vida, enquanto você não gerar consciência do quanto foi forte cada fase, do quanto impactou em cada fase, do quanto marcou você na infância, do que marcou, como isso foi potencializado na adolescência. Se na adolescência você começou a fase do namoro e você não se sentiu acolhida, não se sentiu amada, você teve um amor platônico, o menino que você gostava não gostava de você, isso vai fortalecendo o que? Sua baixa autoestima, sua insegurança de não ser amada por quem você é. Aquela sensação de que você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é atraente o suficiente. Tudo isso vai sendo marcado, tá? Então, aqui a gente vai gerando o seguinte, a consciência que como é que essa baixa autoestima afeta os relacionamentos? Primeiro, você precisa entender como essa baixa autoestima afetou o teu relacionamento, por exemplo, com teu pai. O quanto o teu pai ativou baixa autoestima em você. Será que o teu pai te rejeitou? Será que o teu pai te abandonou? Será que o teu pai não te acolheu? Será que o teu pai não te validou? Então, se você não teve esse contato com a figura masculina, provavelmente isso pode ter arranhado essa projeção para o homem, né? Então, muitas vezes você busca esse pai de forma inconsciente e busca alimentar sua autoestima através de um parceiro, tá? Se foi com a mãe, isso fere a tua conexão com o teu feminino. E isso vai te levar a uma competição com outras mulheres. Então você vai estar se relacionando, você vai estar achando que outras mulheres estão sempre olhando para o seu marido, o seu parceiro, o seu namorado, enfim. E que é sempre um risco. Então vai ser sempre um risco. Se chega uma mulher nova no trabalho, é um risco, né? E aí, se passa uma mulher bonita, é um risco. Se você conhece, aquilo já é um risco. Uma pessoa na internet, ele curte uma foto, é um risco. Então, tudo vira um risco. Porque essa mulher está num lugar de competição. Então, as pessoas, elas tendem, muitas vezes, a assumir que as outras pessoas, né, de certa forma, são de determinadas formas, porque elas estão apontando o dedo. Quando eu aponto o meu dedo para o outro, é porque eu estou falando de quê? De mim. Eu estou apontando o que eu não quero enxergar em mim. Então, se eu me sinto inadequada, se eu me sinto pouco inteligente, é provável que eu venha a supor que outras pessoas me enxerguem assim. É provável também que o quê? Que eu aponte pro outro. Muitas vezes porque eu não quero olhar para mim. Se você for uma pessoa muito criticada, é natural que você desenvolva, né, o hábito de criticar, de apontar como forma de autoproteção. Então, aqui é um ponto importante também. Se você foi construída dentro de um ambiente de muita crítica, como é que a tua baixa autoestima é revelada dentro do relacionamento, tá? Ou criticando, ou apontando, ou julgando, ou atraindo um parceiro que faça isso com você, que está honrando o lugar do pai ou da mãe na sua vida, tá? E aí eu te pergunto, isso acontece hoje? Conta aqui pra mim nos comentários, já quero saber se você atrai parceiros assim, se você hoje está com um parceiro assim, se você é a pessoa que critica mais, né? Avaliar isso é muito importante. Comenta aqui pra mim que eu já quero saber se você é a que critica mais, ou você atrai pessoas, ou você está com uma pessoa hoje em que você se sente muito criticada, muito julgada, muito comparada. Comenta aqui pra mim, já quero saber. Quando eu falo de relacionamento, é natural, tá?
que a gente passe por alguns períodos em que a autoestima e a autoconfiança elas podem ficar um pouco abaladas. Então isso depende muito da fase. Por exemplo, a mulher no período da gravidez. Então é natural que ela passe por um tempo em que o corpo mude, né? A relação muda por um tempo. Então isso pode gerar o quê? Um senso, uma baixa autoestima, pode ativar uma dificuldade de você se sentir confiante, né? Porque você tá passando por um momento de transição, a relação passa por um momento de transição também. Então a gente entender que são fases é muito importante. A questão é que se você já começa o relacionamento, né, se sentindo insegura, você já começa o relacionamento não tendo confiança em si mesma, não tendo confiança no parceiro, o que que isso tá querendo dizer? Tá querendo dizer que você carrega algumas feridas. Então, a nossa baixa autoestima, ela é muito construída a partir das nossas feridas emocionais. E é de extrema importância que você conheça as suas feridas emocionais. Se você foi rejeitada, a sua autoestima, ela vai ser muito projetada na relação como fuga. Então, muitas vezes, você vai ter dificuldade de ser vulnerável, vai ter dificuldade de se abrir, vai ser uma pessoa mais orgulhosa, né? Vai ter essa dificuldade de interação na relação, tá? A rejeição leva você a se sentir rejeitada por qualquer coisa. Então, você chega num ambiente, você já, se a pessoa tá rindo, tá fofocando, você já acha que é de você, né? Dentro do relacionamento, você tem muito medo dessa pessoa, né, acabar te trocando, te rejeitando, se você engordar, se você mudar, se você ficar mais velha, aí você se preocupa com a crise lá vem a crise dos 40. Ai, meu Deus, Joana, tá caindo tudo, né? E corre embora pra academia, porque, meu Deus do céu, eu não me sinto mais como eu era antes. Ou seja, você não se aceita. Então você projeta isso onde? Na relação. Isso vai ter um impacto muito grande. Outro ponto, quando você não se sente aceita, as suas ideias, você não consegue se sentir escutada, você sente que não tem mais espaço de fala nessa relação, que é tudo uma briga, é tudo um atrito, vem de onde? Ferida da rejeição. Então uma baixa autoestima pode gerar vários comportamentos nocivos para o relacionamento. E alguns deles que a gente já vai começar trazendo aqui, tá? Por exemplo, testar constantemente o amor e a fidelidade do parceiro. Você está o tempo inteiro colocando em teste o amor e a fidelidade desse parceiro. O tempo inteiro o outro precisa comprovar que está falando a verdade, que não mentiu. Gente, isso é um saco. Isso é muito difícil de lidar. Isso é desgastante demais. É uma perda de energia. Você já passou por isso? Comenta aqui pra mim. De você ter que estar o tempo inteiro comprovando que você tá falando a verdade, que você tava naquele lugar mesmo, que o que você disse foi o que você disse. Aí a pessoa fala, às vezes é uma coisa banal. Não, porque você falou isso pra mim na semana passada. Não falei isso pra você. Caramba, eu vou precisar ter que gravar as conversas agora, né? É muito cansativo, é exaustivo demais. Então, o que demonstra, tá? Demonstra que você tem rejeição dentro de você, tá? E muitas vezes você também traz o quê? Ferida do abandono, porque você projeta no outro isso. Por isso que você atraiu alguém que tá com a ferida do abandono latente. O medo de ser trocado, o medo de ser traída, a ferida da traição também gera muita desconfiança. Ferida da traição gera extrema desconfiança. Então, essa necessidade de estar o tempo inteiro provando, comprovando que você ama, que você é fiel, que você é correta, que você tá falando a verdade, vem também muito forte da ferida da traição, tá? E você chega no ponto de começar a duvidar de si mesmo, exatamente. Então, já virou um relacionamento o quê? Tóxico. Em que você não pode ser você, em que você tem medo, inclusive, do que vai falar. Porque pode ser um trocadilho, a pessoa lá na frente use aquilo contra você, né? Tem até uma música de Renato Russo que fala sobre isso, né? Então você fica com medo do que você vai falar, porque qualquer coisa a pessoa distorce e usa aquilo contra você. E isso é uma forma de autossabotagem dentro do relacionamento. Baixa autoestima, extremamente, se a pessoa, um dos parceiros, acredita que o outro é mais bonito, né, chama mais atenção. Isso pode impactar demais. E aí vem como plus, né? As histórias passadas. Então perceba, essa pessoa foi traída, essa pessoa foi enganada, essa pessoa passou por um processo de traição, às vezes, não de relacionamento amoroso, mas dentro da casa, com o pai virou as costas, abandonou, ou a mãe sumiu. Então, houve traição ali também do pai em relação à mãe, ela tomou as dores. Isso impacta demais,
na ativação dessa ferida dentro de nós, tá? Outro ponto é você, muitas vezes, tolerar o intolerável. O que é o intolerável, Joana? O intolerável é o que não é saudável, tá? Então, abusos verbais, abusos emocionais, às vezes abuso físico, isso é intolerável. Isso é intolerável. Perdeu o respeito, perdeu tudo, né? Então, a base de um relacionamento, gente, é respeito, tem que ter respeito. A base do amor é o respeito. Eu amo você, por amar você, eu aceito você, tá? Agora, aceitar o inaceitável de jeito nenhum, porque aí eu estou passando por cima do quê? Do meu amor próprio, do meu senso de dignidade, né? Eu estou passando por cima do meu autorrespeito, do meu autovalor. Então, isso tem que estar bem definido na sua mente. Então, tolerar o intolerável, como os abusos verbais, abuso emocional, abuso patrimonial, tá? A pessoa manda no teu dinheiro, administra o teu dinheiro, você não pode fazer nada. A pessoa se mete toda hora, você fica com medo, você esconde o que você compra. Isso, gente, é surreal. A pessoa tá o tempo inteiro dando palpite, pitada, te colocando pra baixo, tá? Então, aqui a gente tá falando o quê? De tolerar o intolerável. Então, eu tô falando de abuso verbal, de abuso emocional, de abuso patrimonial e até mesmo abuso físico. Não existe, sabe por quê? Ele bebeu, porque ele estava estressado, porque... Epa! Então, o que que tá de intolerável que você vem sustentando na sua vida? O que que você vem aceitando que é inaceitável? Então, é algo para você repensar e refletir o quanto a tua baixa autoestima está te mantendo em situações que te adoecem mais. E muitas vezes a nossa ficha não cai, né? A gente precisa passar lá pro fundo do poço e para o limite do limite para a gente entender que aquilo não é saudável, que aquilo não é amor, que aquilo é dependência emocional. E a baixa autoestima leva a gente à dependência emocional. Faz com que a gente se sinta dependente do outro para validar a gente, para ajudar a gente a tomar decisão, para a gente se sentir bem, né? Porque a gente não sabe se sentir bem, a gente não foi acostumada, nós não fomos criadas para a gente aprender a amar a nossa própria companhia. Ninguém ensinou isso pra gente. Então, desde pequeno te ensina o quê? Ah, você tem que estar o tempo inteiro em movimento, você tem que estar o tempo inteiro falando com coleguinha. Se essa criança tá muito calada, essa criança tem algum problema, a criança não pode brincar sozinha. Então, é o tempo inteiro exigindo, tô colocando aqui o carregador, o tempo inteiro exigindo que a gente esteja sempre acompanhado. Então, não ensinaram a gente o valor do silêncio, o valor da nossa própria companhia. A gente não aprende isso em casa. A gente tá aprendendo agora enquanto adulta. Então, é um processo de desconstrução para a gente se reconstruir. Isso leva tempo. Hoje eu fiz uma reflexão profunda depois de uma meditação e me veio muito forte, né? O conceito da lagarta. Quantas de nós entramos no casulo e totalmente no escuro, totalmente imprevisível. Então, quantas de nós estamos, às vezes, dentro de uma relação também no escuro, né? E no escuro, muitas vezes, a gente tem medo. A gente tem medo do que a gente está vivenciando, a gente tem medo das trocas, a gente tem medo. Só que presta atenção, às vezes a gente se conforta naquele lugar. Porque aquele lugar é um lugar conhecido pra gente. É um lugar de dor conhecida. Porque muitas vezes é tão difícil a gente sair de um relacionamento abusivo. Porque a gente já vivenciou abuso na infância. A gente já cresceu em um lar disfuncional. A gente já vivenciou o abuso dos nossos pais. Então aquilo pra gente é algo natural. É uma zona de conforto. Isso é muito louco pra nossa mente, né? Então, quando a gente pensa em encerrar aquele ciclo, sair dali dá medo. Você nunca foi criada pra viver sozinha. Você nunca foi construída, ninguém te ensinou a amar a tua própria companhia. Ninguém te ensinou a desenvolver solitude. Então isso é novo pra você, gera medo. E aí vem o lugar da gente se permitir, da gente olhar, da gente ir pro casulo, da gente virar algumas chaves dentro de nós, né? No sentido de, eu preciso me dar uma chance. Por que eu tô dando uma chance para essa pessoa há tantos anos, há tantos meses, né? Por que eu tô sempre dando chance para o outro? Quando foi que eu dei uma chance para mim mesma? Quando foi que eu dei uma chance para me acolher? E dar uma chance para se acolher, gente, é dar uma chance de morrer uma versão antiga tua. Então, muitas vezes,
uma versão antiga tua, ela precisa morrer para que você possa viver o relacionamento de valor que você tanto merece e deseja. Muitas vezes não vai ser fácil, porque você vai ter que passar por um processo de entrar num novo casulo. E nesse casulo agora é você com você. Não é você com o agressor, não é você com alguém te limitando, é você com a sua própria solidão. Enfrentando a solidão para construir a sua solitude. E isso é desafiador demais. É desafiar a dor de toda uma construção de uma vida inteira. Consegue perceber isso? Né? Então é desafiar a dor de toda uma construção de uma vida inteira. É uma vida inteira dentro de situações, de você entrando, tentando ser validada, tentando ser amada, buscando se esforçar muito para ajudar, para ser a melhor que pode, para ser uma boa filha, para ser uma boa namorada, para ser uma boa esposa, para ser uma boa profissional, e você carregando o mundo nas costas. Então chega um momento, né, de você estar com você mesma, que é a hora da lagarta, que passou a vida inteira se rastejando para caber na vida do outro, que passou a vida inteira se rastejando para ser amada, que passou a vida inteira sem reconhecer o seu potencial de voo. A hora que a lagarta decide, eu tô cansada de rastejar, eu tenho que voltar pro casulo. Aí você volta pro casulo e a lagarta faz o quê? Entra naquele processo de dor profunda, que é fechar as portas pro eu passado, é se despedir de quem você era. E quando eu me despeço de quem eu era, morre uma vida. Eu morro para renascer de novo. A lagarta, quando ela entra dentro do casulo, o corpo dela se despedaça inteiro. Ela sente muita dor naquele processo. E muitas de nós estamos passando por isso. Eu passei por isso. E estar dentro do casulo dói demais, sabe por quê? É um lugar desconhecido para você, que passou a vida inteira tentando entrar, caber na expectativa do outro. Então, se você foi construída desde pequenininha para fazer o que é certo e o que é errado, presta atenção no que eu tô te falando agora. Essa virada de chave vai ser assim, você vai dormir com a cabeça borbulhando. Se você passou a vida inteira acostumada a ser o que os outros, sua vida inteira tentando caber nas expectativas do outro, quando você decide falar, não quero mais rastejar para ser amada, não quero mais rastejar para ser validada, eu quero ser eu pela primeira vez. Tá, mas quem sou eu? Eu passei a vida inteira acreditando que eu era o que os outros esperavam de mim. Agora é a hora de entrar no casulo. Quando você entra no casulo de verdade, é de verdade, sozinha, porque você não tem como entrar ali com alguém, é sozinha. Quando você entra no casulo, é o momento de mais dor que existe. Porque você entra num momento que você acha que você vai enlouquecer. Você tá sozinha. Até que o tempo vai passando, vai doendo, vai cicatrizando. Você vai reconhecendo as suas dores, suas feridas, o que você gosta, o que é importante pra você, quem você está, quem você foi, quem você quer se tornar. Opa! Já começa a nascer a força. A força vai ativando dentro de você, a coragem vai ativando, a autoestima agora está sendo construída a partir da noção da adulta, não mais da criança. Então agora é você reconstruindo a sua autoestima. E você passa a olhar para as tuas marcas, para as tuas cicatrizes, com muito orgulho. Você vai ganhando força ao ponto de, opa, tô com medo de sair desse casulo. Então muita gente entra nesse casulo, encerrou uma fase de um relacionamento, tá proposta ali, né, com o propósito de se conhecer, de se curar, de se preparar para algo maior, para vivenciar algo que realmente merece. Entra no casulo, às vezes fica tão confortável lá que tem medo de romper o casulo e voar. Mas quando você ganha força o suficiente para sair do casulo e você voa, não tem mais como você se rastejar. Então é isso que eu trago aqui pra você, é isso que eu quero trazer pra você na jornada A Protagonista. É você aprender a identificar o que você precisa deixar. Porque pra você se tornar borboleta, minha irmã, você vai ter que deixar morrer uma parte de você que precisa do outro pra ser feliz. Você vai ter que deixar uma parte de você que acreditou a vida inteira que você não é capaz. Que você não é capaz de estar sozinha, que você não é capaz de ter um relacionamento de alto valor, que você tem dedo podre, que você é burra, que você é medrosa, que você vai ter que deixar morrer isso aí. Você vai ter que encarar.
Você vai ter que sentir a dor. E é a dor que te fortalece. É a dor que ajuda você a construir as suas asas. É a dor que te prepara. É a dor que faz com que você banque o desamor. Eu banco o lugar de não ser amada por qualquer pessoa, porque eu não quero qualquer pessoa do meu lado. Eu não quero qualquer pessoa do meu lado. Eu tenho uma missão aqui. Minha missão aqui é ativar isso dentro de você. Mas você não precisa me amar. Eu me amo. Você não precisa me completar. Eu me completo, né? Daniel não precisa me completar, foi o que a gente falou ontem na live. Eu já sou completa. Daniel me complementa. Cada aluna que chega até mim me complementa, me traz um espelho de mim. Um espelho de mim que já foi curado. E que eu posso hoje olhar e falar, caramba, gratidão. De ativar a gratidão em mim. De ajudar outras pessoas a partir dessas trocas. Então, o que eu quero que você entenda é que muitas vezes você está dentro de uma relação fantasiando a figura de um homem perfeito que não existe por medo da solidão, por medo de ficar sozinha. Você está empurrando com a barriga um relacionamento que não te nutre. Pelo contrário, que você só entrega e não tem nada de volta. Não tem equilíbrio de troca. Então essa relação não é saudável, não tem como estar saudável. Por quê? Porque você não está saudável. Você se permite continuar nesse lugar em que não existe saúde. Se não há equilíbrio de troca, não há saúde nessa relação. Não há saúde nessa relação. Aí, o que acontece aqui? Muitas vezes você tá naquela relação só buscando estabilidade financeira para tentar fazer melhor com a sua mãe, ser aceita agora pelo seu parceiro. O que você tá fazendo? Você tá reproduzindo uma relação da infância que você viveu, tentando o quê? Curar uma dor que não é por aí. Não se cura as tuas feridas com a pessoa. Você só pode curar suas feridas através da consciência. A sua consciência. É a sua consciência que cura. Pega essa chave. A chave tá dentro de você. Não tá fora. Não tá fora. Está dentro de você. Não tá no outro. Não tá no parceiro. Não tá no relacionamento. Enquanto você estiver usando o outro como muleta, você vai continuar alimentando sua baixa autoestima. Eu falo que é elastecendo esse buraco, esse vazio existencial dentro de você. O que é bem forte aqui, né? Muitas vezes, um sinal bem forte de baixa autoestima, o teu ciúmes. O isolamento, você passa a vivenciar para aquela pessoa, passa a viver para aquela pessoa. O isolamento, o ciúme, o apego. É amor ou é apego? Vou trazer uma live de apego para vocês. Então, quando você, muitas vezes, se sente mal com você mesma, suas inseguranças vão interferindo de maneira tão profunda que você muitas vezes tem dificuldade de olhar para você, de se relacionar com você. Então você sempre projeta o quê? Na falta. Não é a falta do outro. É a falta do que falta em você. Então é sempre você traz para você. Poxa, o que tá faltando em mim? Como é que eu posso melhorar para o outro? Quantas de nós não buscamos o autoconhecimento para melhorar para o nosso parceiro, para mudar nossa relação? Não é por nós. Você buscou autoconhecimento por você. Com certeza, inicialmente, veio um start aqui, né, de uma relação, de uma dor que você passou. Sempre muito forte, área financeira, área amorosa, especialmente amorosa, tá? Então, a baixa autoestima faz você, muitas vezes, esconder sua essência, se esconder dela, se afastar dela, para que, muitas vezes, você tente se encaixar na perfeição do que você acha que o outro espera de você. Caramba! Presta atenção no que você está fazendo. Você está matando a sua autoestima. Você está abaixando ela, levando ela para o nível mais baixo que existe. Porque você está se afastando de quem você é para caber na expectativa de alguém. Para se moldar do que o outro espera e acha que você deve ser. Poxa, quando eu comecei a namorar com o Daniel falava das minhas roupas. Sabe o que ele falava? Porque quando eu passo na rua e um homem olha pra você, você tá me expondo ao ponto de eu querer brigar com esse homem. Eu pegue o seu machismo e guarde no seu bolso. Pra não falar em outro lugar, né? E guarde no seu bolso. Porque isso é um conceito machista. Isso é um conceito machista.
Então, o fato de eu não preciso usar roupa folgada, eu posso estar mais elegante possível. Eu sou uma mulher feminina. Onde eu vou passar, naturalmente a gente chama atenção. Você pode estar totalmente vestida, pode estar totalmente... Vai chamar atenção. Até que ele foi entendendo, ele falou, amor, tem razão, é a minha insegurança. É uma questão minha, é o meu olhar. É o meu olhar inseguro que está projetando isso em você. Eu sofro só de imaginar alguém olhando pra você com outros olhos. Então eu sofro. Que bom que você reconhece isso. Isso é um passo pra sua evolução, né? Porque tanto eu muito bem vestida, quanto eu com um shortinho, uma blusinha, enfim, Salvador faz muito calor, né? Às vezes a gente vai na orla, eu boto um shortinho, né? Uma blusinha mais coladinha. Tá, e aí? Então eu vou ter que parar de ir pra praia de biquíni pra não chamar atenção? Né? Eu vou ter que ir pra academia de burca pra não chamar atenção? Isso não existe. Então, caramba, quais são as coisas que a gente se submete? Será que você coloca limites? Você sabe colocar limites? Por que você não coloca seus limites? Porque você não conhece os seus limites. Você deixa que o outro ultrapasse, inclusive, todo e qualquer limite com medo de perder o outro. Insegurança, baixa autoestima. Por que você não deixa o outro sair? Quantas de nós evitamos sair com as nossas amigas para que o outro não saia com os amigos, porque tem medo, insegurança? Quantas de nós permitimos que o outro limite com quem a gente vai sair, para onde a gente vai ir? Gente, amor não é prisão, relacionamento não é prisão. É bom senso, é equilíbrio, é conversa, é diálogo e tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Então é preciso coragem também pra gente se comunicar assertivamente. Ontem a gente trouxe uma live muito bacana, eu deixei salva, a de hoje não fica salva, mas a de ontem eu fiz uma live com meu marido, com o Daniel, e nós falamos sobre as linguagens do amor, né? A importância de você, inclusive, descobrir sua linguagem, entender qual é a sua linguagem de receber e de dar, perceber a linguagem do outro e, especialmente, se dar essa linguagem. Aprender a usar essa linguagem com você mesma, né? Se trabalhando, ativando a sua autoestima, tá? Uma autoestima saudável, uma autoestima positiva, ela pode ser aprendida. Do mesmo jeito que você construiu a sua baixa autoestima, é possível a gente construir, reconstruir essa autoestima. Elevar essa autoestima. Então, um bom começo aqui é você observar. Começa a observar quais são, né, os seus diálogos internos. Como é que você fala com você mesma? De que forma você fala com você mesma? Será que você está o tempo inteiro se colocando para baixo, se chamando de burra? O tempo inteiro se criticando? O tempo inteiro se diminuindo? O tempo inteiro se comparando? O que que você pensa sobre você mesma? O que que você diz a respeito de si mesma? Tudo isso é autoestima. Um diálogo interno negativo, um diálogo interno tóxico, cria um loop infinito de negatividade. Muitas vezes não é o outro que é tóxico com a gente, é a gente que ensina o outro a ser tóxico com a gente, porque nós já somos tóxicas com a gente, ó, há muito tempo. Então, muitas vezes a gente ensina o outro a ser tóxico com a gente, né? E a gente vai perpetuando esse loop de toxicidade, de abuso que a gente comete com a gente. Então a tendência muitas vezes é a gente enxergar o mundo sobre essa ótica. Essa ótica. Olha para as situações, perceba como você enxerga as oportunidades, as pessoas, os relacionamentos, como você enxerga outra mulher, como você enxerga o sucesso de uma outra pessoa. Será que você está o tempo inteiro criticando? Olha para os artistas, né? Eu vejo alguns artistas e falo, meu Deus, aquela Virgínia, eu acho ela tão maravilhosa, né? Com aquele menino, filho de Leonardo, você vê a galera cai em cima, a crítica em cima da menina. A menina tem uma família linda, a menina super jovem, a menina brilha, a menina tem um potencial incrível. E a gente vê um bando de mulher criticando, apontando o dedo, mal amadas, a verdade é essa, né? Pessoas mal amadas, inseguras, com baixa autoestima, né? Critica o produto da menina, critica a empresa da menina. Caramba, a menina de tirar um chapéu. Uma menina da idade dela, né, com o patrimônio que ela construiu, com o esforço dela, com o brilho dela. E o que é que a gente vê? A gente não vê homem criticando, a gente vê mulher mesmo. Ou seja, baixa autoestima. A gente vive dentro de um meio social em que as mulheres, elas competem muito entre si.
Não é mulher competindo com homem. As mulheres já competem entre elas há muito tempo. Falta sororidade, gente, há muito tempo. Então, é um lugar da gente também se conectar com a força do feminino. Da gente curar isso dentro de nós, a gente começar a enxergar uma mulher com admiração. Em vez da gente, né, criticar, apontar, a gente levantar as mulheres. Isso é extremamente importante. Por quê? Fala de você curar a sua energia feminina. Isso ativa a sua autoestima, isso potencializa a sua autoestima. Uma autoestima saudável é uma autoestima em que a gente olha pro feminino e a gente enaltece ele. A gente não diminui, a gente não tá aqui para sempre colocar para baixo. Então, quando você se percebe pensando que você é inadequada, que é difícil você ser amada, é difícil você ter o que aquela pessoa tem, né? Qualquer pensamento negativo que te diminua, você precisa parar e você precisa conversar com você mesma. É preciso que você mude o seu diálogo mental. Que essa conversa, ela precisa gerar uma consciência de um padrão. Quais são os padrões que eu venho perpetuando em termos de diálogo interno? Quais são os padrões que eu venho estimulando dentro de mim e fora? Porque os padrões externos é apenas uma projeção do que você tem dentro. Então, o teu padrão de fofocar, de criticar, de jogar uma pessoa contra a outra, de mentir, são padrões, né? Que foram construídos a partir do quê? São hábitos construídos a partir de um padrão vibracional e de pensamento, um padrão de crença. Então, uma mulher com autoestima saudável precisa de autoconceito positivo. Como é que eu gero um autoconceito positivo? Me conhecendo, curando as minhas feridas emocionais, ressignificando os meus traumas. Então, o primeiro conceito, tá? O primeiro pilar de uma autoestima saudável é o autoconceito positivo. E como é que eu ativo isso? Primeiro eu preciso me conhecer, curar minhas feridas, ressignificar os meus traumas. Eu preciso me estudar. Então não adianta você fugir das suas feridas emocionais. Não adianta você fugir e negar suas máscaras. Quanto mais você nega, menos autoconfiante, menos autoestima você tem. Então é preciso você se estudar. Autoconhecimento, gente, é investimento. É o melhor e maior investimento da sua vida. Você acha que você vai mudar de vida só se você fizer uma pós-graduação, se você se especializar? Conhecimento é importante. Mas o que muda mesmo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento que muda a sua vida. Então, é de extrema importância que você foque no autoconhecimento, tá? Outro processo aqui é que do autoconhecimento você gera maturidade, inteligência emocional e você gera um senso de alto valor. O alto valor vai levar você a se priorizar, né? A se escolher, a filtrar. Filtrar o quê, Jô? Filtrar o meu tempo de vida. Filtrar o que eu consumo em termos de energia, de informação. Filtrar o que eu consumo em termos de troca energética. Quem entra na minha vida, quem vai para minha casa, com quem eu falo, o que eu falo. Isso é extremamente importante. E isso impacta demais no relacionamento. Porque se você é uma pessoa que não se conhece, não tem nenhum tipo de filtro, não tem inteligência e maturidade emocional, você é facilmente manipulável. Então qualquer pessoa manipula o teu relacionamento. Qualquer pessoa coloca minhoca na tua cabeça e você acredita. Qualquer coisa que o outro faça acaba impactando você. Muitas vezes você acredita que é você, às vezes do outro, tá? Outro ponto importante é você valorizar a sua companhia. Você passar a investir na tua solitude, aprender a gostar de fazer coisas com você mesma. Por que você precisa estar com fulano para ir no barzinho? Por que você precisa ir com alguém para ir no shopping, no cinema? Por que você precisa, porque precisa de alguém para fazer uma viagem? Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Que você não é capaz de vivenciar, de descobrir algo novo sozinha, de fazer algo que te dá prazer sozinha? Pense em algo aí que você goste, tá? E a gente vai fazer um compromisso. Esse mês ainda eu quero que você faça isso sozinha. Fechado? Ah, Jô, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de ir ao shopping, eu gosto de um show, eu quero que você vá sozinha. Faz esse compromisso comigo? Faz? Pronto. Tá? Outro ponto importante que eu quero que você traga aqui como consciência para o relacionamento, em termos de autoestima, do impacto, tá? É você integrar, pega essa chave.
Você integrar no teu sistema que ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Ninguém tem um dever de te fazer feliz. Esse dever tem que vir de casa, feito. Então, presta bem atenção, isso vai impactar demais o teu relacionamento, porque muitas vezes a gente tá sabotando o nosso relacionamento por conta da nossa baixa autoestima. Então a gente projeta no outro a obrigação que o outro tem de não decepcionar a gente, né? E aí a gente deixa a nossa expectativa lá no alto. Então quanto mais madura, menos expectativa. Quanto mais você tem autoestima, menos expectativa, tá? Sua autoestima te garante estar feliz, inclusive como você está. Pô, eu já amo o que eu tenho, eu já sou grata pelo que eu tenho. E agora é isso, é construir no tempo certo. Acabou. Acabou. Você não fica nessa ansiedade louca, você não fica nessa preocupação louca, preocupada com amanhã. Você nem tá vivendo hoje, minha irmã. Você mal tá vivendo hoje, você não dá valor nem ao que você tem hoje. Então é muito importante que a sua ficha caia, tá? Em termos disso. E aí, o mais importante que eu quero que você integre agora no teu sistema, de vez, tá? A tua autoestima determina a construção desse relacionamento. Quanto mais autoestima, mais você solta, menos apegada você fica, mais espaço para o amor crescer, né, acontece. Mais você dá espaço para o outro crescer também. Mais você vibra com o crescimento do outro. Mais saudável você está, mais saúde essa relação tem, tá? Mais você atrai pessoas compatíveis com a tua saúde, o teu campo vibracional, o teu campo de pensamento, de sentimento. Fechado? Então vamos olhar para nossa autoestima. Lembrando que amanhã nós temos live às 20 horas. E eu espero você aqui às 20 horas. Não perca. Corre no feed, olha o vídeo que nós postamos lá hoje. O vídeo tá bem legal. Dá uma olhadinha lá no vídeo. Comenta. E não deixa de ver a última live que eu postei, tá? Eu postei a live com o Daniel, das linguagens do amor. Vai te ajudar muito, inclusive, se conhecer a sua linguagem, vai te ajudar na tua autoestima. Fechado? 1000 beijos. Tchau, tchau. Boa noite.